É, estamos mais uma vez aqui com a Bruna, dando continuidade a essa aula. Então, sem mais delongas, eu já vou fazer a minha audiodescrição e passo a bola para a Bruna para ela iniciar a aula de hoje. Eu sou um homem preto, não retinto, tenho cabelo black, estou com uma regata cinza, estou na sala da minha casa, fundo parede amarela clara, um detalhe em amarelo mais escuro em cima, tem um disco de vinil na parede, um espelho, tenho sobrancelha grossa, barba, lábios finos, e é um prazer estar mais uma vez aqui com todos. Uma boa aula. Obrigada, boa noite. Eu sou a Bruna, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos claros, cacheados, longos, mas aqui na foto dá para ver que está um pouco acima da altura do ombro. Eu tenho um rosto fino, um nariz fino, um lábio fino, e eu estou usando um óculos com uma armação mais ou menos vinho, meio vermelha, né? Eu estou no meu escritório e atrás de mim tem dá para ver uma parte da minha poltrona e um pouquinho da minha janela e o fundo do meu escritório, que é amarelo. Bom, gente, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, por terem voltado. Valeu a pena, então, acho, né, voltarem. Eu espero que, inclusive, depois, se vocês quiserem até dividir comigo ao longo da semana algumas coisas que acontecerem, eu adoro saber, tá? Como eu falei para vocês, nesses cursos que a gente faz, sempre tem umas trocas muito legais, né? O Carlos trouxe na semana passada sobre uma exposição que ele estava pensando e traz para a gente, assim, possibilidades, né? Então, é uma coisa, eu acho que um dos maiores objetivos, pelo menos meus, né? Meu objetivo pessoal de falar sobre acessibilidade cultural no meio de educadores e professores é pensar nessa expansão, né? A gente tem uma ideia, assim, do quanto a gente pode fazer para além do que é o óbvio, né? Para além daquilo que a gente costuma entender. Então, assim, cada trabalho vai demandar aí uma forma diferente de pensar e de incluir. Isso é a parte mais legal, né? É o que eu falei até de pensar em banco, pensar em divulgação. Espero que vocês tenham refletido bastante sobre essas coisas. Eu acho que eu posso depois, inclusive, disponibilizar o meu material. Não sei como que vocês costumam fazer, Matheus, se existe aí um drive, alguma coisa assim. Eu vou disponibilizar e eu acho que pode ser legal, assim, como um guia, sabe? Eu procurei ser bem básica esse tempo todo, assim, para trazer mais uma questão, assim, isso foi até uma coisa que foi me passada, sabe? Que era mais legal de trazer para vocês. Mais essa questão da vivência, né? Do que pode ser feito, do que colocar muita teoria, embora tenha, né? Não tem como eu disse para vocês, todo o conceito reflete uma história de luta, reflete muita coisa. Então, a gente precisa conhecer até para poder propagar e fazer parte dessa luta, né? Quando eu falei, por exemplo, para vocês sobre as leis, é importante que a gente tenha consciência disso para que a gente as faça cumprir. Tem muita conversa, às vezes eu vejo muito isso em muitas áreas de militância, né? Na cultura e na área das pessoas com deficiência, que é onde eu frequento mais e talvez tenha mais direito de fala. Mas eu vejo muitas pessoas, às vezes, dizendo, né? Ah, deveria ter uma lei que faz isso e isso. E, às vezes, existem várias coisas que a gente não se empoderou e a gente mesmo não fez valer, né? Então, não é que não existe. Então, é legal a gente ter essas trocas. Eu acho que esse curso, para mim, está muito nessa ideia de troca. Então, assim, falei na semana passada e repito agora, quem quiser trazer alguma coisa, quiser fazer como Carlos, em algum momento, dizer um projeto seu que você está trabalhando, de repente a gente pode até abrir aqui e pensar, a próxima aula eu vou fazer de uma forma mais, que a gente vai mais colocar a mão na massa mesmo. Mas nada impede, porque hoje eu vou falar muito sobre cultura surda, né? Nada impede que vocês também
queiram falar agora, sabe? Queiram fazer algum apontamento, dizer até como está sentindo, como pode fazer para usar. Enfim, fica aí aberto novamente para vocês esse microfone aí, tá? Bom, Oi, Bruna, vamos boa começar. noite. Eu gostaria. Boa noite. Ai, que ótimo, vamos começar. Bom, seguindo o pedido do Esron, eu sou uma mulher de 62 anos, uso óculos, cabelos grisalhos e ao fundo tem um quadro bem colorido. Estou na cozinha da minha casa. Bruna, eu só estou falando agora porque os apontamentos que eu tenho, eles são mais relacionados à tua aula da semana passada do que propriamente ao tema que você vai abordar hoje. Eu ia deixar até para o final, mas como você falou o tema, eu falei, acho que é mais pertinente falar agora. Olha, eu sempre que falo aqui na aula, eu vou para questões espinhudas, porque principalmente que pegam as dificuldades que eu tenho para lidar com o tema, com as questões, né? São duas. A primeira, eu gostaria de saber o que é que você pensa a respeito das Paralimpíadas, porque eu já acho as Olimpíadas, embora um espetáculo maravilhoso, assim, o reflexo do máximo da competitividade da nossa sociedade. E aí a gente sabe que esses atletas, depois de uma determinada idade, vão ter, eventualmente, não todos, mas muitos, sequelas pelo excesso que colocaram o corpo para conseguir aqueles milésimos de segundo. São atletas tão excepcionais que, se todos nadassem, corressem, fizessem suas acrobacias, a gente já acharia maravilhoso sem as competições, né? Extremamente excessivas. Enfim, essa é uma questão sobre as Paralimpíadas. E a outra questão, eu fui... No momento que eu era professora de teatro, recebemos uma aluna que tinha uma dificuldade muito grande, principalmente intelectual, uma síndrome, mas ela vinha de uma família, de certa forma, abastada. Então, foi muito protegida. E o maior problema que a gente tinha na convivência e no ensino-aprendizagem, embora eu confesse que estávamos todos despreparados naquele momento, escola, classe, eu como professora, enfim. Era mais uma questão de caráter e personalidade. Então, quando havia qualquer embate, não podia acontecer em função da necessidade da inclusão. Eu vou dar um exemplo. Uma aula onde era necessário depois fazer toda uma limpeza de material, de guarda do material. Ela se recusava porque, onde já se viu, ela não tinha nascido para isso, né? Em função da classe social que ela se colocava. E toda vez que a gente tentava conversar a respeito, a defesa era: vocês não estão entendendo quem eu sou, e aí puxava para a inclusão. Não sei se você já viveu algo semelhante e como fazer esse discernimento, porque esse foi o maior embate que a gente viveu. Obrigada. Miriam, olha, essa última situação é o tipo de situação que a gente sempre, na verdade, é tão específica, né, que eu acho que a gente, em qualquer ambiente que a gente lida com seres humanos, a gente acaba tendo alguns... Eu já tive algumas situações específicas com isso, até na questão de trabalho, de trabalhar com pessoas que tinham alguma deficiência, e eu ter essa questão... Foi um desafio para mim, até.
entender se essa pessoa estava usando isso, se estava sendo de fato. Eu lembro que eu fui até buscar uma ajuda profissional, no caso de uma pessoa que estava trabalhando comigo e que em alguns momentos não cumpria com o que tinha dito e dizia que isso fazia parte da inclusão. E eu lembro que, na verdade, para mim foi interessante porque essa ajuda profissional que eu tive foi uma pessoa que me ajudou porque era uma pessoa que tinha a ver mais com cultura surda e me explicou. Não, era uma educadora mesmo, me explicou assim como funciona tudo e me disse assim, não, isso que você está pedindo está super dentro, sabe? Não é. Então, você continua pedindo porque isso faz parte do compromisso que ela assumiu e isso está dentro do que você quer. Eu acho que as pessoas, em geral, elas se prevalecem muitas vezes de algumas narrativas para se darem bem, como você disse, é questão de caráter. Eu acho que se ela mesma consegue, né, isso é uma questão também, apontar que ela tem deficiência e que por isso ela não pode fazer alguma coisa, talvez ela mesma possa te dar alguma solução para isso, né? Ah, então eu não consigo limpar. Você sabe que eu não consigo limpar porque ela tinha deficiência intelectual? Era uma síndrome, eu não estou conseguindo lembrar o nome dela agora, mais leve, e era Mas uma se questão manifestava assim de intelectualmente ou fisicamente? intelectualmente. É, Mas, por exemplo, era lavar pincéis, lavar uma bacia, limpar a mesa. Ela conseguia usar os pincéis, trabalhar com a massa, então poderia lavar os pincéis, limpar a mesa. para mim parece muito mais uma questão voltada à questão da indisciplina mesmo, do que ser relacionada à deficiência. Até porque eu acho que é isso, quando você se compromete com um grupo, né? Se for uma questão de inclusão, é legal que essa pessoa até existam acordos, né? Olha, essa parte do trabalho eu não consigo colaborar, mas eu acho que quando a gente faz um trabalho inclusivo, por exemplo, eu faço um grupo de teatro, a gente faz um trabalho inclusivo, as pessoas contribuem com as suas potências. Então, isso tem que ficar sempre mais evidente do que eu não consigo porque eu tenho deficiência. Então, assim, eu acho que aí tem uma questão bem de caráter mesmo e de educação, né? Talvez ela também tenha passado por um processo educacional, aí é uma questão dentro de casa mesmo, de família, em que foi dito a ela isso, que ela poderia, de repente, quando não quisesse fazer alguma coisa, que ela já tinha ali uma muleta para isso. Então, talvez, eu acho que uma muleta no mau sentido, né? Eu acho que está mais voltado para isso. Agora, a sua pergunta sobre as Paralimpíadas eu achei bem interessante. Ninguém tinha me perguntado, e assim, o que eu penso sobre a questão do esporte? O esporte, ele tem, naturalmente, até a gente que é da cultura, a gente diverge bastante de uma formação esportiva. A pessoa que tem essa formação esportiva, que é um atleta desde cedo, ele passa ali por uma forma de se relacionar com a competição, com os grupos diferente, né? Eu acho que a pessoa com deficiência, primeiro que eu acho que o esporte ele tem uma capacidade muito interessante de evidenciar as potências, né, as potencialidades. As Olimpíadas, especificamente, ela tem muitas subdivisões, que é justamente para que as pessoas consigam competir entre si através das suas potencialidades. Então, não existe uma desvantagem física ou sensorial, justamente para que as pessoas consigam. Eu entendo que é positivo pelo fato de fazer que, muitas vezes, o esporte ele pode fazer com que você se descubra agente social. Então, eu acho que existe uma coisa interessante das Olimpíadas, que existe essa questão da garra, essa questão da potencialidade, essa questão da pessoa que realiza. E por trás também tem um outro trabalho. Eu, particularmente, conheço uma pessoa que é da equipe de Santa Catarina, de Paralímpica de Santa Catarina, uma pessoa que eu conheci por algum motivo, eu acompanho um pouco o trabalho deles. E vejo que é um trabalho que envolve muitas vidas mesmo, muitos resgates de vidas, né? de famílias que se envolveram ali com a questão do com o microfone aberto.
de famílias que se envolveram. Então, tem esse espaço também de trazer a família. A gente sempre fala dessa questão, dessa autoestima, dessa visibilidade da pessoa com deficiência na sociedade, que é ao contrário do que eu falei lá atrás, de quando essa pessoa ficava escondida em casa, também tem um processo social de visibilidade que é bem importante, sabe? Que é dela ganhar uma medalha, dela ter uma família que se orgulha dela representar. O esporte tem muito isso de representar territórios. Então, tem essa coisa que é importante, porque é o momento dela, né? Aquele momento que ela tem a chance de realizar algo. Eu acho que é um pouco a missão do esporte também para todos, mas eu acho que no caso da pessoa com deficiência, essa potência é maior, sabe? E é isso, eu te respondi. Você quer fazer algum apontamento em cima disso? Não, não, muito obrigada. Obrigada a você. Bom, gente, eu vou começar aqui, então, a apresentação do que eu trouxe. E aqui a gente vai conversando. Peraí, deixa eu expandir aqui. Bom, eu vou começar falando sobre essa palavrinha aqui, que é uma palavrinha que eu acabei não falando na aula passada, porque, como eu disse para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas específicas de comunidade surda, enfim. Eu queria saber, vocês conhecem a palavra capacitismo? Quem aqui não conhece, nunca ouviu falar, quer falar assim, nunca ouviu falar? Querem colocar coloquem no chat, se puderem. Queria saber quão nova é essa palavra na vida de vocês. Já ouviram falar? Não conhecia, algumas pessoas conhecem. Ele não é um conceito antigo, tá? Então, assim, realmente, para quem diz assim que só ouviu falar, ou que, enfim, sei, mas não sei direito, ou conheço há pouco tempo, também está certo, porque o capacitismo é uma coisa que ele passou a ser muito discutido de uns anos para cá, e eu coloquei capacitismo. É capacitismo, tá, gente? Eu coloquei errado aqui, depois eu vou arrumar quando tiver que mandar para vocês. Mas o capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência, até coloquei aqui que é preconceito contra pessoas com deficiência também tem nome. É super importante a gente dar nome para aquilo que a gente quer combater, né? Eu sei que tem muita gente falando aí, é mimimi, aquelas histórias de sempre, mas tudo não pode. Eu acho que é super importante a gente criar um conceito e coisas que agreguem esse conceito. Então, assim, não ser capacitista. O que significa não ser capacitista? Né? Se a gente ficar só na ideia de que não pode ter preconceito de pessoa com deficiência, tem que se comportar assim, tem que falar daquele jeito, talvez a gente nunca chegue a uma ideia ideal. Então, o capacitismo surgiu para que a gente classifique esse preconceito e aí, através dessa classificação, a gente passe a trabalhar contra ela. Então, opa, deixa eu dar um spoiler aqui. Então, quais são os pilares do capacitismo? Bom, o princípio da normalidade é basicamente um dos maiores pilares de muitos preconceitos, quando a gente estabelece o que é o normal. Eu vejo muito na educação formal a gente falando assim, é uma escola de alunos normais, aquela sala de alunos normais. Então, quando a gente estabelece que existe um lugar do que é normal, tudo que não é normal, a gente subjuga. Então, é um dos maiores princípios do capacitismo é a normalidade, até porque vamos trabalhar um pouco as ideias que a gente começou a construir na aula passada, o que é normal. A partir do momento que todos nós somos codependentes de alguma coisa, entre nós mesmos, aliás, né? Temos codependências entre nós mesmos. Será que a gente precisa estabelecer o tamanho das codependências? Porque o que é ser normal? A partir do momento que uma pessoa consegue executar uma tarefa
ela tem o mesmo nível de desempenho, vamos dizer assim, levando em consideração que a ideia é que essa tarefa seja executada. O que está normal, o que não está normal? Eu fiz um curso uma vez com um professor antropólogo que ele dizia, se você marcar um horário e um cadeirante e uma pessoa que não é cadeirante chegarem no mesmo horário, o que é normal? A gente não tem cada um usa o que tem para chegar até os espaços. Se foi necessário chegar através de uma cadeira de rodas, ótimo. Se foi necessário chegar através de ônibus, ótimo. Então, a gente quebrando esse princípio da normalidade, a gente percebe que a gente também quebra um pouco dessa questão do capacitismo. A meritocracia e a ideia da superação. Isso eu acho que também cabe até um pouco dessa conversa, né, dessa provocação que a Miriam fez agora sobre a questão das Paralimpíadas, que eu achei muito bacana, porque a ideia da superação é um grande complicador na inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Nas Paralimpíadas, eu lembro que a gente teve muita conversa sobre isso. E eu até tentei conversar com algumas pessoas, existe uma certa resistência para entender. Então, quando o assunto é meritocracia, a meritocracia está presente em muitas coisas, principalmente porque a nossa vida, nós somos seres políticos. Então, toda vez que a gente falar sobre meritocracia, a gente está falando de uma certa forma sobre política. E aí a gente vai começar a ter uma certa resistência de alguns dos lados. Mas a ideia de que existe uma grande superação, a ideia de que uma pessoa com deficiência é uma pessoa incrível. Nossa, mas você tem deficiência visual e tem mestrado. Nossa, você é incrível. Então, essa ideia de colocar essa pessoa nesse lugar especial, porque ela superou. A gente tem que olhar para as pessoas com deficiência como pessoas que têm direito à eliminação das barreiras, aquelas barreiras que a gente viu lá, que a gente vai fazer isso, que as barreiras é que definem a questão da deficiência. Então, quando a gente olhar para a questão da superação, a gente vai estar valorizando demais esse sujeito. E vem a questão da meritocracia. Ah, mas era só fazer um esforcinho. Porque se todo mundo fizesse um esforcinho, porque fulano conseguiu, nossa, você vê o fulano, né, cadeirante, chegou onde chegou. Então, isso também está em torno do capacitismo. Essa pessoa com deficiência não quer ser modelo de superação para ninguém. Então, toda vez que a gente mesmo tem que ficar atento com as nossas próprias admirações. Quando a gente olhar uma pessoa com deficiência fazendo um trabalho, por exemplo, trabalhando numa empresa, realizando um trabalho que é um trabalho comum, a gente tem que achar isso comum também. A gente tem que achar que ela tá no lugar que ela gostaria de estar e que ela merece estar. Como eu disse para vocês, lugar de criança com deficiência é na escola. Lugar de pessoas com deficiência é onde eles quiserem, porque a gente tem só que batalhar para que eles não tenham impedimento físico, sensorial, cognitivo para chegar nesse lugar. Então, essa questão da meritocracia e da superação é uma coisa muito interessante, porque está muito fácil da gente cair nessa cilada, porque ela está ligada ao afeto, está ligado a olhar para uma pessoa com deficiência que conseguiu ali transpor uma barreira que para você, nossa, parece tão intransponível, você coloca ali aquela admiração afetuosa e que muitas vezes até aquela pessoa com deficiência pode aceitar isso, mas isso generalizaria demais se a gente colocasse em termos social, assim, não é a forma com que a gente tem que olhar para essa causa. A infantilização e a ideia da domesticação da pessoa com deficiência. O que significa isso, né? Acho que são até duas coisas bem diferentes, acabam se juntando. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a história? Vou até falar um pouco mais sobre essa domesticação, depois até sobre a infantilização. Que a história das pessoas com deficiência na sociedade, essa inclusão que a gente vive hoje, que é uma inclusão obrigatória, que a gente tem que aceitar, que tem que ser realidade, que é para já, que não é polêmico, isso é recente, isso faz parte muito da história recente em que a gente vive. Até pouco tempo atrás, essas pessoas com deficiência eram tidas como propriedade familiar. Propriedade ou um problema da família. Então, ela passava a viver, muitas vezes, inclusive pessoas com deficiência auditiva, que a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, passavam a viver ali durante anos como pessoas, seres domésticos, viviam ali, se relacionavam com as pessoas da família,
não tinham nenhum tipo de participação social. Existe um pensamento, por exemplo, quando a gente vai falar sobre os pilares do capacitismo, existe uma relutância muito grande de empresas, uma relutância muito grande do liberal em assumir para si a responsabilidade de empregar a pessoa com deficiência, a responsabilidade de receber a pessoa com deficiência, porque aqui a gente está falando, é interessante a gente sempre lembrar disso, aqui a gente está falando de pessoas que trabalham com cultura, de pessoas que têm um pensamento democrático e que querem e que estão predispostas a receber essas pessoas em seus espaços, sejam eles espaços intelectuais ou físicos, que é essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês. Mas a gente não esquece que as pessoas com deficiência têm que estar presentes em todos os espaços sociais. Então, nos ambulatoriais, nos espaços bancários, em todos os espaços. Então, a gente sabe que existe uma certa resistência por parte de um setor social em assumir os custos disso, porque isso custa. Então, esse processo de domesticação da pessoa com deficiência, ele está presente em um discurso capacitista que diz assim, isso não é problema meu, isso é um problema do Estado ou da família. Quando a gente, quando tem esse discurso, que normalmente se concretiza num espaço como esse, a gente também tem a infantilização da pessoa com deficiência, porque a gente entende que ela é um ser que está em formação e que ela tem, por acaso, um tutor, seja esse tutor o Estado, seja esse tutor uma casa de repouso, seja esse tutor a família. No tratamento, a infantilização da pessoa com deficiência é uma dos maiores índices de capacitismo. Quando você vai pegar, isso que é uma coisa que é importante, tá, gente? Não sei se vocês fazem, eu ia falar mais para frente, mas é legal vocês já pensarem em influencers, referências, pessoas com deficiência, para vocês entenderem como é o dia a dia delas, seguir essas pessoas, porque isso é fundamental, tá? Normalmente, quando você vai pegar esses relatos, quando você vai ver denúncias de tratamento, por exemplo, em companhias aéreas, de denúncias em vários outros lugares, as pessoas com deficiência se dizem infantilizadas em situações de tratamento, de atendimento. Então, é muito comum, por exemplo, é muito comum que você se refira à pessoa que está ao lado, você não, né? A pessoa que pratica capacitismo. Fale ao lado, comunique-se com a pessoa que está ao lado da pessoa com deficiência, como se ela não fosse capaz de dizer onde ela quer sentar, onde ela vai. Ah, Bruna, mas existem patologias que impedem as pessoas de falarem, a gente sabe disso. Mas você não sabe disso previamente. Se você está sabendo disso previamente, você está tendo, na verdade, um preconceito. Então, primeiramente, você se refere à pessoa, você fala com ela. Se ela, de repente, te responder de uma forma que você perceba que ela não vai conseguir verbalizar, ou a pessoa do lado intervir, você perceber que essa é a relação entre elas, aí tá ok. Tá? Outra coisa também na infantilização é falar até com vozinha. Gente, tem muita gente que faz isso, que vai falar com uma pessoa com deficiência. Eu tenho aqui uma mulher de seus 45 anos, cadeirante, e alguém fala assim, oi, lindinha, fala o que você quer. Isso é extremamente agressivo, você ter essa tratativa, você ser tratada assim num espaço. E a falta de consciência social está ligada um pouco com essa questão que eu falei ali em cima, sobre não entender a responsabilidade de quem é. Então, o capacitismo, ele é um preconceito que ele, na verdade, esse nome, capacitismo, não está escrito em lugar nenhum, mas, por exemplo, é previsto pena para todas as ações que são capacitistas. Como esse nome é novo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência já prevê que isso, a lei já está prevendo, como chama isso? Retaliações ao capacitismo. A gente só não tinha isso na lei, mas capacitismo é crime, tá? Então, é importante a gente saber disso, a gente ter isso muito claro e entender que, muitas vezes, a gente vai ter a melhor das intenções, mas isso não serve. Isso não vai servir para a pessoa com deficiência. Essa falta de consciência social, que também é um pilar,
importante a gente pensar naquela frasezinha que eu acho muito legal dos movimentos antirracistas, que eles dizem que não vale só não ser racista, é preciso ser antirracista. É uma grande verdade. E a questão do capacitismo é a mesma coisa. A partir do momento que a gente cria essa ideia, essa análise, essa consciência social, a gente precisa também fortalecer isso. A gente precisa também fazer de tudo para que a pessoa com deficiência, que eu estou ali presenciando uma situação de incômodo no banco, se sinta confortável. Então, se eu perceber, por exemplo, que ela não alcança o totem, que não está no tamanho certo, eu posso, em algum momento, me posicionar de uma forma, claro, que respeitosa, mas posso também ali me colocar como um agente social que combate o capacitismo ali na prática. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora, como a gente falou sobre capacitismo. Está indo o meu negócio aqui. Opa. Vou começar aqui com umas polêmicas. A gente vai falar sobre cultura surda agora. Um parêntese bem grande para tudo que eu vou começar a falar agora. Eu dei um spoiler agora há pouco sobre os influencers, né? A gente sabe sobre essa questão que hoje é muito clara sobre todos os movimentos sociais, sobre todas as lutas, de como é importante a gente ouvir quem vive, quem vivencia, né? A cultura surda, eu vou apresentar aqui para vocês muito sobre isso, vou falar um pouco sobre surdos, mas eu quero, antes de mais nada, eu vou passar depois, daqui a pouco, até alguns filmes, algumas coisas para vocês verem, mas antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que tudo que eu vou dizer aqui está no meu lugar de pessoa que convive com alguns surdos, que já se envolveu, que escreveu, enfim, que estudou sobre isso. É muito importante que a gente conheça os surdos e que a gente ouça o que os surdos têm para nos dizer, tá? Então, em relação ao lugar de fala, isso é muito importante. Quando a gente vai falar sobre a comunidade das pessoas com deficiência, falar sobre lugar de fala é algo meio complexo, porque é uma comunidade muito diversa, óbvio, ela é diversa na sua essência, porque nem uma pessoa autista parece com uma pessoa autista, as necessidades são sempre muito diferentes. Então, não existe ali nenhum tipo... É difícil que você encontre situações que coloquem as pessoas em pé de igualdade, como em outros movimentos, né? Quando a gente vai fazer movimentos de mulheres, a gente consegue discutir melhor sobre aquilo que nos une. A questão da diversidade da comunidade das pessoas com deficiência já é muito grande, e a gente tem uma leva muito grande de pessoas com deficiência que não possuem, eu vou dizer agora capacidade, mas não quero dizer isso no sentido pesado, mas que não possuem, não tem comunicação suficiente para falarem sobre seus feitos. Isso acontece mesmo, isso é uma questão até patológica. Mas quando nós temos pessoas com deficiência que têm a capacidade de falar sobre o que sofrem, falar sobre o mundo que elas enxergam através do capacitismo de todo dia e através das potencialidades delas, a gente precisa ouvir mais. Então, eu queria até deixar essa provocação para vocês, sabe? Se vocês conhecem pessoas com deficiência no mundo da intelectualidade, se vocês admiram, né, conhecem, seguem, consomem pessoas com deficiência, porque tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de um lugar, né? Bem isso, eu estou falando de um lugar que é um lugar que está de troca, que eu aceito, mas que tem um lugar muito maior inserido nesses seres, tá? Então, principalmente para falar sobre cultura surda, como a gente vai entrar num viés aqui que eu vou explicar que é uma cultura mesmo, é muito importante que vocês conheçam surdos que estão produzindo arte, que estão escrevendo, que estão se colocando no mundo, tá, gente? Fica aí esse adendo, é um recado super importante. Se vocês quiserem, eu posso, inclusive, até no final, assim, eu posso elencar aqui um nome de um monte de surdo referência que vocês podem seguir nas redes sociais ou seguir, assim, até em termos acadêmicos, para que vocês entendam melhor, tá? Como isso acontece. Mas vamos para mais uma aguinha aqui. Bom,
Por que eu vou falar sobre cultura surda, então, já que nem surda eu sou? É muito importante a gente entender esse universo do surdo. Vocês sabem que, ó, eu escrevi um livro, eu publiquei esse livro pelo PROAC ano passado, e o meu livro se chama A Princesa que Não Sabia as Palavras. Ele conta a história de uma princesa que ela vive num reino que, por acaso, ela não vai poder assumir o trono quando o pai dela morrer, porque todo mundo fala que ela não sabe as palavras. E ela tem uma amiga muito inteligente, as duas vivem num mundo maravilhoso, mas ela quer ir atrás do que ela acredita ser a cura para o que ela pensa, desse mal que ela sofre, que é de não saber as palavras. Então, um belo dia, elas recebem uma informação, elas fogem, vão até um lugar que elas ouviram dizer, que é um lugar chamado Reino de Amora, onde existe a cura para esse mal que a princesa vive. E aí tem uma fórmula mágica, parece que é só fazer assim, e as pessoas magicamente começam a falar. Pois é, o livro fala sobre várias pessoas que elas vão encontrar, eu abordo a acessibilidade de uma forma assim, metafórica, e no final das contas elas chegam nesse reino, que é o Reino de Amora, e descobrem que esse, na verdade, é um reino inclusivo, que não existe mágica, e que isso, assim, não é magia, é a Libras. Enfim, a princesa Helena, ela não sabe que ela é surda. E essa é uma das coisas que sempre me motivou a escrever. E por isso que eu escrevi esse livro, vou trazer ele aqui na próxima aula, porque eu vou falar sobre os recursos de acessibilidade. Mas essa é uma questão primordial para a gente entender um pouquinho sobre a surdez. Existem muitas pessoas surdas que simplesmente passam uma boa parte da sua vida sem saber que são surdos. Então, olha o nível que a gente tem que ter aqui de compreensão do que significa ser surdo, né? O que significa ser surdo neste país, que é um país tão desigual. Então, vamos adentrar aqui esse universo da surdez, porque aí eu tenho certeza que quando eu explicar isso, acho que ninguém nunca vai fazer nada sem um intérprete de Libras junto, assim, vai ser uma coisa que vocês vão fazer como prioridade. Vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente entender o que é o surdo. Eu até coloquei esse desenho porque você quer pegar uma briga com surdo para o resto da sua vida, é o dizer esse nome, surdo-mudo. Então, vamos começar falando sobre conceito. Não existe surdo-mudo, tá, gente? Não existe. Abolido agora do vocabulário de cada um, e eu garanto para vocês que um surdo se sente extremamente ofendido com esta palavra. Por quê? O surdo, ele fala, ele só não fala porque ele não ouve, mas ele não tem nenhum problema para emitir som. A gente brinca que se você pisar no pé dele, ele vai gritar com você. Muitas vezes eles ficam bravos com você e eles gritam, né? Então, o surdo não tem problema nenhum para falar. Ele é surdo, tá? Ele é surdo ou ele é uma pessoa surda? Ou ele é uma pessoa com deficiência auditiva? Que a gente também vai falar um pouco sobre essas diferenças. Mas o importante é que se alguém tiver um caderninho aí, já escreve surdo, mudo e coloca o X em cima aí, porque essa palavra não existe. Então, vamos falar um pouquinho sobre a surdez na sociedade. A surdez, obviamente, sempre existiram pessoas surdas, e existem relatos muito, muito antigos que nas sociedades mais antigas, na sociedade greco-romana, eles eram intensamente subjugados. Aí eu até coloquei aqui, no ponto de vista social, eles eram seres capazes de aprender. Então, principalmente na Grécia, a sua capacidade de aprender era que fazia de você um ser vivente, participante. E do ponto de vista espiritual, eles eram amaldiçoados, porque era como se eles também não fossem capazes de receber nenhuma mensagem, de ter contato com alguma mensagem divina, que essas eram sociedades muito focadas na questão da comunicação. Na Idade Moderna, começaram a surgir os surdos, e olha que interessante, começaram a surgir muitos surdos na Europa por conta do casamento entre parentes, aqueles casamentos consanguíneos, né? E começou-se a ter começaram a ter muitos casos
de pessoas de famílias reais surdas. Então, aí, para resolver isso, foi chamado um monge beneditino, o Pedro Ponce, que começou ali a criar uma forma de se comunicar com as crianças surdas. Então, ele pegou aqueles sinais que as crianças surdas já usavam e ele adicionou alguns sinais dos monges. E aí foi se criando uma espécie de linguagem naquele momento, ainda não língua. Aí aqui a gente vai começar a ter a estrutura da língua. Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, além de vocês terem anotado aí que surdo e não surdo-mudo, a Libras, ou a língua de sinais, é uma língua e jamais uma linguagem, tá, gente? São duas coisas que ofendem demais um surdo. Essa questão de você chamar de surdo-mudo e essa questão de você dizer que a Libras é uma linguagem de sinais. Por quê? O que é linguagem? Vamos lá, né? A minha gata, hoje eu tive um problema com ela, ela passou mal, passei o dia inteiro com ela no hospital. Eu tenho uma linguagem com a minha gata. Eu sei que ela tá mal, porque eu sei que o olhar dela me diz alguma coisa, mas aquilo não tem estrutura, é uma coisa que é entre mim e ela, é uma coisa que eu não tenho um estudo sobre isso. Uma língua, ela requer estrutura. Uma língua tem gramática. Você vai falar Libras, você vai aprender Libras aqui num curso online, ou você vai aprender Libras num curso presencial no Rio de Janeiro. Eu mesma estudei no Rio, aprendi Libras no Rio, aprendi Libras em São Paulo, aprendi o mesmo idioma. Então, a Libras é um idioma. Quando a gente chama de linguagem, a gente está inferiorizando o estudo da língua, a gente está inferiorizando todo o contexto social dessa comunidade. Então, mais aí um ponto que não pode ser reproduzido, tá? Aí no Brasil, aí em 1760, em Paris, esse Michel Delepé fundou o Instituto Nacional de Estudos de Paris, que existe até hoje, e que se tornou uma referência no estudo da língua de sinais, tá? Em 1880, como começou a difundir-se muito essa questão da língua de sinais, houve aí um congresso, e nesse congresso, onde não tinha nenhuma pessoa surda, foram discutidos com algumas pessoas da área médica, da área educacional, se era correto esse avanço da língua de sinais, se as pessoas surdas deveriam ser oralizadas, e aí ficou definido que elas deveriam ser oralizadas, e durante muito tempo a língua de sinais foi proibida. Vai fazer assim, ó, em Libras, assim, proibido. E aí, no Brasil, como que isso aconteceu? E aí é uma história interessante. Eu não sei se tem alguém aqui do Rio de Janeiro. Existe o INES, no Rio de Janeiro, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Pouca gente sabe, mas ele foi fundado pelo Dom Pedro II e porque ele tinha um neto surdo. E ele trouxe esse homem, esse Ernest Huet, não sei dizer o nome dele, para cá, para ensinar a língua de sinais para as pessoas aqui, para os brasileiros. Nessa época ainda podia se fazer a língua de sinais, e aí a gente tem com isso uma questão interessante, que a nossa língua de sinais, a nossa Libras, ela tem muita influência francesa. É interessante isso também de saber, né? Ela veio de lá. Inclusive, a Libras, ela é uma língua brasileira. A gente tem aqui, por exemplo, o nosso idioma oficial, que é o português. A nossa Libras não parece nada com a língua de sinais de Portugal, por exemplo. Né? Para a gente não fazer essa associação de equivalência, são diferentes. Então, a gente tem mais sinais na Libras, semelhantes às línguas de sinal francesa do que a língua de sinais portuguesa, aliás. Na década de 70, no Brasil, a filosofia da comunicação total passou a ser usada. Então, a gente passou por esse tempo de discussão, mas o que é o certo, o que não é o certo, e lembre-se, durante todo esse tempo de discussão, pouco passava-se por pessoas surdas. Então, a gente determinou, a partir da década de 70, que aí existiria a comunicação total. A comunicação total é uma forma da gente dizer assim, é como a pessoa se sentir à vontade em se comunicar. Existem, dentro das pessoas surdas no Brasil, existem pessoas que preferem a oralização, tem pessoas que preferem, enfim, outros métodos,
que não a Libras, tá? A gente vai ver isso agora, o que isso significa. Só um pouquinho aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a cultura surda, depois eu volto para falar sobre os surdos. Aí você me pergunta, Bruna, pessoa com deficiência auditiva ou pessoa surda? Então, agora eu vou explicar isso para vocês também em relação ao termo. Quem é surdo? Surdo é aquela pessoa que participa da comunidade surda. Então, uma língua, a partir do momento que a gente determinou que a Libras teve lá na década de 70, estava liberada, antes disso ela já era usada, inclusive existem vários livros, assim, várias histórias de que os estudantes no INES, por exemplo, marcavam encontros escondidos no tempo em que ela estava proibida para poder conversar, porque ela é natural a pessoa com deficiência auditiva, né? Aqui eu vou falar do surdo, mas a pessoa com deficiência auditiva é uma pessoa que ela vê o mundo através da visualidade. Então, é natural para ela, é a língua nativa. Então, você percebe como uma criança surda, não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer, criança surda fala muito rápido. A Libras, para eles, é muito dinâmica, porque isso já está internalizado nela. Ela só precisa aprender, e com certeza ela vai aprender isso de uma forma muito mais rápida do que eu, que não sou surda. A gente tem, de certa forma, a compensação dos sentidos. Então, quando isso foi liberado, a Libras começou a se expandir e criou-se, então, uma comunidade. Então, você passa a ter uma comunidade, porque são pessoas que dividem ali o mesmo idioma. Ter o mesmo idioma, ter essa comunidade, ter esta forma que é diferente de enxergar a comunicação, de se expressar. A Libras, ela trabalha... Ai, como é o nome disso, gente? É como se fosse o kanji. Quando eu cada palavra, cada sinal, ele traz para mim a ideia do que ele significa. Então, é outro contexto. Para aprender a Libras, eu não vou aprender uma tradução fiel do português. Eu vou ter que fazer realmente uma inserção e entender que cada palavra ela vai ser feita, cada sinal vai ser feito com a imagem que aquilo reproduz para mim. Então, muda uma forma de ver a vida, muda uma forma até de sentir, tá? Se vocês conhecerem surdos, vocês vão perceber que até para falar sobre sentimento, para falar sobre tudo isso, existem coisas que são muito específicas. Então, aí criou-se uma comunidade, tá? Em cima de uma comunidade, como toda comunidade, de qualquer localidade, comunidade que seja até virtual, a gente cria uma cultura. Então, o termo cultura surda refere-se ao estilo de vida das pessoas que representam algum nível de deficiência auditiva e que participam da comunidade surda. Então, quem é surdo é quem participa da comunidade surda. A comunidade surda fala Libras. Se a pessoa não participa da comunidade surda, mas e não tem interesse em falar Libras, e ela tem interesse em se inserir na sociedade em geral, ela fez um implante, ela anda com aquele aparelho auditivo, ela é uma pessoa com deficiência auditiva. Deu para entender a diferença? Então, ser surdo é estar inserido na comunidade surda, é fazer parte da cultura surda. Estar na cultura surda significa consumir cultura surda, pensar cultura surda, estar cultura surda. Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje um vídeo, algumas outras coisas que a gente pode entender sobre cultura surda, para a gente entender que tem um universo aí em cima desse item, tá? Bruna, Definida principalmente... Oi. Eu posso ser inserido nessa cultura sem ter a deficiência? Pode. Aí você só não vai ser identificado como um surdo, porque é importante lembrar do lugar de fala, tá? Você não vai ser identificado. Mas eu tenho muitos amigos que fazem parte da comunidade surda que são intérpretes. Tem até um vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje, de duas pessoas. Uma delas é super atuante na comunidade surda e ela não é surda. Então, alguém quer falar alguma coisa? Tá, acho que aqui não deu certo, mas vamos lá. Eu estou vendo aqui que no site a Cláudia citou o Ivan Baron. Eu sigo bastante o Ivan Baron. Ele denuncia bastante capacitismo, né?
Deixa eu ver aqui mais algumas coisas que tem aqui no chat, já que eu abri. Ah, estavam me ajudando aqui com kanji, com ideograma. Bom, gente, voltando aqui. Então, essa questão que o Matheus levantou aqui foi super interessante, porque a comunidade surda ela é muito potente artisticamente. E existem alguns programas de comunidade surda, que é o Islã do Corpo, pessoas que fazem poesia surda, e essas pessoas são pessoas que são fluentes na Libras, convivem com outras pessoas surdas, conseguem ali consumir essa cultura, mas que falam português também em outros espaços, tá? Ela é definida principalmente pela existência de uma língua, como eu tinha dito para vocês, de uma língua própria. A cultura surda não é oposição à cultura ouvinte, ela é uma identidade, tá? Então, não é assim, não existe uma cultura ouvinte, não existe uma cultura, todos nós somos ouvintes, então todos nós, não, dentro da nossa, todos nós somos ouvintes, vivenciamos culturas diferentes, estamos sempre inseridos em comunidades diferentes, tá? Então não existe isso, ela não quando a gente for analisar até sobre isso, se a gente pegar muito essa questão de fazer comparação, isso é um capacitismo que a gente está aplicando aí pelo viés da normalidade, tá? Eu tinha pulado aqui um slide, que eu achei interessante falar. Tá. E aí, como a gente vai falar sobre acessibilidade, falar sobre surdo, falar sobre acessibilidade. Tem um ponto que eu acho super importante da gente saber que esse lance da legenda está relacionado com o que eu falei do meu livro, da princesa que não sabia as palavras. Quando eu aprendi lá atrás, as primeiras aulas, os primeiros contatos que eu tive com cultura surda, eu vivenciei muitas coisas assim de não acredito. Então, eu acho que eu gosto sempre de reproduzir essas informações dessa forma, assim, olha, isso é impactante, porque eu acredito que muitos de nós não temos essa noção. A questão da legenda, por exemplo. O meu livro, ele é um livro que tem legenda em Libras e ele tem vídeo em Libras. E eu converso assim com alguns... Ontem mesmo eu estava numa escola de surdos fazendo uma apresentação. E as pessoas da escola me dizendo assim, nossa, Bruna, é tão difícil porque nunca chega livro para surdo aqui. Essa frase parece até meio que tirada de contexto, assim, parece até uma frase desconexa, né? Livro para surdo. Porque você vai dizer, ué, porque então, gente, a maior parte dos surdos não lê português. A comunidade surda tem o português como segunda língua. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu vejo nos projetos de acessibilidade as pessoas colocando a legenda como substitutivo da Libras. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, mas vai ter Libras? Não, tá caro. Porque eu sei que o intérprete, o valor aí não tá fácil de pagar. Mas eu vejo muita gente falando assim, não, aí a gente bota a legenda e resolve. Não, a gente não resolve, porque a gente não está falando com o mesmo público. O público da comunidade surda quer Libras. Mas e aquela pessoa com deficiência auditiva? Ela quer legenda, tá tudo certo. Você não precisa tirar a legenda. Mas... E uma coisa que fique muito claro, tá, gente? Que aquela pessoa com deficiência auditiva, que até pode ser deficiência auditiva total, que não quer fazer parte da comunidade surda, que não quer aprender Libras, que quer usar a legenda, ela está no direito dela. É muito louco isso, porque às vezes a gente vai fazer umas defesas que parece que daqui a pouco a gente vira aqui e diz que não, o surdo que não aceitar. Não, o surdo ele tem o direito de se comunicar como ele quiser. A lei garante para ele que a Libras tem que ser ofertada para que ele, no cumprimento da Constituição Federal, de todo o acesso, ele tem direito a fazer isso através da Libras. Ele tem isso garantido por lei. Porém, se ele for um surdo que ele não quiser, acontece muito, tá, gente? Vou dizer uma coisa para vocês. Isso que eu falei da escola. Aqui em São Paulo, tem umas escolas que se chamam EMEBs, que são escolas municipais de educação infantil bilíngue, voltada para surdos. Quando eu falo bilíngue é porque também ensina português, né? E aqui em São Paulo, a gente tem uma concepção, é até legal falar isso porque o nosso curso fala sobre educação formal também, existe uma concepção política de que o surdo tem que ter
um acesso a uma escola de surdos, porque não existe inclusão escolar quando o assunto é surdos, se não existe a língua natural deles. Então, não adianta dizer assim para mim, mas eu vou colocar o surdo ali na sala, vai acontecer uma mágica, do nada, ele vai aprender o português com o menino do lado vai aprender a Libras, não acontece. Então, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, existe uma concepção política de que as crianças surdas, os estudantes, né? Por exemplo, ontem eu estava lá na escola, era a EJA, que era Educação de Jovens e Adultos. Existe uma concepção de que essas pessoas têm que ter uma escola exclusiva. Mas isso não é lei. E existem muitos lugares no Brasil, principalmente no Brasil profundo, onde as pessoas surdas estão desprovidas desse tipo de acesso. Porque mesmo que essa criança com deficiência vá a uma escola, em que essa escola diga assim, não, eu vou ter um intérprete para ela vai ficar muito aquém da convivência social, porque ela só vai entender ali as palavras, mas ela não vai conviver com outras pessoas, ela não vai ter trocas, ela não vai ter aquilo, ela não vai ter aquela participação social. Então, o ideal, falando do ponto de vista de uma educação formal, é que uma pessoa surda possa frequentar uma escola de surdos, tá? E existem escolas, aqui em São Paulo também tem 2 polos em céus, que para mim isso é um modelo incrível, assim, que são escolas realmente inclusivas, onde crianças surdas e ouvintes estão na mesma sala, mas com quantidades equivalentes e com 2 professoras, com a professora que fala português e a professora surda, a professora ouvinte e a professora surda. E elas se revezam ali e as crianças ouvintes estão aprendendo Libras e existe realmente a troca. Mas a gente sabe que isso não é, isso é até algo a ser destacado, porque isso realmente vai ser uma coisa que está distante da realidade do Brasil inteiro. Mas é importante a gente entender que existe, tá? Essa diferença. Existem pessoas que ficaram surdas com idades mais avançadas. Para essas pessoas, muitas vezes não vale a pena aprender a Libras, ela já está inserida em outras culturas e ela não tem interesse. Então, se ela não tem interesse, você coloca lá suas legendas. A questão da leitura labial, a gente conversa sobre isso, porque parece que existe um treinamento, né? Mas é um exercício. A verdade é que as pessoas surdas, como elas têm essa questão de observar muito, até por isso, quando a gente conhece um surdo, ele dá o sinal da gente, né? Você tem um nome, é um sinal. É algo que ele verifica no seu rosto, que destaca, e aí ele te dá como um nome, que você vai levar para outros lugares, para que outros surdos também te reconheçam dentro da comunidade surda. Então, isso tudo mostra quanto eles são visuais. Então, tem essa questão da leitura labial, que é uma questão que a pessoa faz um treino ali, mas não é... Enfim, isso não é nenhuma habilidade, nenhuma potência, não vamos cobrar não vamos achar que existe uma possibilidade das pessoas fazerem um curso de leitura labial, porque isso também não existe, tá? Eu acabei falando sobre isso, né, que boa parte dos surdos não são alfabetizados em português, e essa questão da oralização como obrigação, ela faz parte de um passado opressor. Então, quando eu digo para vocês que as pessoas têm liberdade, existem a surda, por exemplo, que trabalha comigo, ela é oralizada. É claro que é muito mais fácil conviver, obviamente, nos espaços, porque ela é oralizada, então é como se ela falasse 2 idiomas. Isso é um retrato de uma educação que ela teve acesso a uma educação particular, ela conseguiu fazer isso. Isso não é algo que também é oferecido em cada esquina, mas existem cidades até do interior que eu conheço, uma cidade, inclusive, nem vou citar aqui se tiver alguém de lá, mas que se diz até a capital nacional da oralização. Lá ainda acredita-se que a oralização é um caminho, mas ela é um caminho dolorido e opressor. Eu dizer para você que você precisa se oralizar, porque você precisa se fazer entender na sociedade, isso é te oprimir, é te privar da tua cultura, é te privar da tua natureza, né? Esse processo também da oralização, alguns surdos alegam que chega a ser até dolorido. Porque imagina você ter que oralizar sem entender de fato os sons, enfim. Acabei até falando que é uma aquisição a leitura labial que nem sabia que eu tinha feito esse esquema.
uma ferramenta que alguns surdos utilizam, mas a maioria não, tá? Então, quando você vai falar com alguns surdos, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com alguns surdos que vieram conviver na minha vida, né, nos meus trabalhos, era que quando eu não entendia uma palavra, eu fazia assim para que ele soletrasse. E ele soletrava, porque estava ali. Quando eu fui conviver com surdos mesmo, assim, por exemplo, na escola que eu estava ontem, eu peço para soletrar, ele não fala, tá bom, tchau. Eles não estão muito afim de ter que soletrar para você, porque eles estão num momento agradável, eles estão no momento deles, e eles estão certíssimos por se sentirem bem ali dentro do ambiente que foi conquistado para eles. Carlos fez uma pergunta, eu achei interessante. Deixa eu ver aqui, Carlos. Ah, o que é oralizar? Isso, seria forçar o surdo a falar. Então, oralizar seria realmente fazer com que... Existe mesmo um processo de oralização. Esse processo usa até aquelas cabines, sabe? Aquelas cabines em que a gente entra, às vezes, para fazer aqueles exames de audiometria, para forçar aquele surdo a ficar entendendo. Às vezes, ele fica entendendo durante horas cada vogal. Então, é um processo bem doído, mas para fazer com que ele praticamente memorize os sons através de como ele sente na garganta. Então, existem surdos que falam, eu não sei se vocês já conheceram alguns, eles não têm uma voz, né? Uma voz, eles têm uma voz que dá, eles se comunicam muito através da vibração da garganta. Então, esse processo de oralização significa isso. Não sei se ficou claro para entender, mas é exigir do surdo que ele vá, aos poucos, tirando os sons e aprendendo as palavras. Então, a Lídia, que trabalha comigo, ela falou que ela passou pelo processo de oralização, ela disse que não foi obrigada, que ela quis. Quando ela se tornou adolescente, ela pediu para a mãe dela, porque ela queria poder falar com mais pessoas, e ela tinha um poder aquisitivo que favorecia que ela pudesse contratar uma fonoaudióloga, fazer isso de uma forma que talvez não tão agressiva como nesses lugares em que isso é imposto. E ela fala, assim, a Lídia fala com uma dificuldade sonora, você percebe que não é natural para ela, mas ela fala. Deixa eu só dar uma observaçãozinha também. Eu coloquei aqui no chat, eu encontrei no TikTok o Alex Bill Jr. É um rapaz que ele é surdo e ele fala, né? Então, e aí tem os quadros dele. Não sei se poderia dizer que ele estaria falando sobre a cultura surda, porque ele conta, né, os relatos, fala sobre as dificuldades, sobre os preconceitos, ele fala que as pessoas acham a voz dele estranha. É bem interessante, viu? Acho que valeria a pena a gente conhecer. Que legal. Eu não conhecia, se tiver Instagram, não tenho TikTok, sou meio inadequada, mas eu vou tentar achar por esse nome aí no intervalo, achar e vejo aqui. É muito legal isso, da gente... Ótimo, Carlos, eu acho que esse é o caminho, sabe? Da gente entender o que essas pessoas têm para falar para a gente. E no caso da cultura surda, é muita coisa que a gente descobre. Os surdos, eles têm uma maneira um pouco mais direta de dizer as coisas. Isso também está ligado muito à estrutura linguística. Então, muitas vezes, um surdo vai te falar coisas assim, eu acho muito engraçado, assim, que parece que eles são mais atirados, né? Mas eles são muito diretos e a gente aprende muito ouvindo, né? A gente aprende muito sobre cultura surda com eles, sobre o que eles têm muita vontade, acho que é isso que eu quero dizer, eles têm muita vontade de que a gente entenda a cultura surda. Não é uma questão assim de estarem fechados ou até reprimidos, nem nada disso. É muito interessante como isso está muito aberto para a gente, é muito mais aberto do que a gente imagina. Aí eu vou apresentar para vocês algumas pessoas daqui a pouquinho com algumas ideias, assim. Eu só vou finalizar, tá, Matheus, isso aqui, e aí eu já... Me dá mais uns 7 Fica à minutinhos, tá? vontade, Bruna. Sem problema. Fica à vontade. Bom, o termo cultura surda refere-se ao estilo de vida de pessoas que apresentam algum nível de deficiência auditiva que participam da comunidade surda, definida principalmente pela existência de uma língua própria. A cultura surda não é uma produção, isso já tinha falado sobre esses temas aqui.
Bom, a Libras, né? A Libras, como eu falei para vocês, o direito a Libras é um direito à comunicação por uma língua nativa e não adequação a uma língua que não é natural ao indivíduo. Então, assim, eu conheço gente, por exemplo, que me faz uma pergunta que, nossa, acho que todo surdo já ouviu isso. É a mesma língua de sinais em todos os países? Porque as pessoas até pensam, nossa, ia ser incrível. Nossa, mas por que não? Porque língua, gente, língua é natural. Ninguém faz uma reunião aqui, embora tenha algumas questões interessantes sobre alguns sinais da Libras. Alguns sinais são feitas algumas convenções para que eles sejam definidos. E quando eu estava na pós, eu lembro que até na época estavam se discutindo sobre o sinal de contemporâneo. Então, algumas pessoas que eram estudiosos, pessoas surdas, né? Estudiosos se encontraram, conversaram sobre a melhor forma, e eu acho muito legal isso, porque não é por acaso, os sinais eles são importantes, eles são relevantes, eles são definidores de sentido. Então, é importante saber que não é ali uma adequação, isso, do contrário, seria a mímica, e não é isso, tá? A estrutura da Libras é diferente da língua portuguesa, por isso é feita interpretação e não tradução. Tá? Existem outras coisas além disso, existe uma coisa chamada português sinalizado, que é quando eu, falando português, com a estrutura que eu uso para o português, onde eu tenho artigo, eu tenho conjunção, tenho preposição, que são coisas que não tem na Libras, eu utilizo um pouco dessa minha estrutura, até a estrutura, inclusive, de ordem das palavras, e faço em sinais. Isso não está errado, mas isso mostra que eu não sou uma pessoa fluente em Libras, eu estou fazendo um português sinalizado. E também tem uma outra coisa chamada visual vernacular, que é dar beleza a essa Libras, é fazer uma Libras mais poética, e criar, por exemplo, um efeito imagético para falar sobre uma coisa, não necessariamente buscar o sinal dela. Isso é muito usado na poesia. Aqui eu trouxe umas referências para vocês de filmes que eu acho que eu gostaria que vocês vissem, assim, se vocês pudessem ver. E seu nome não é Jonas, é muito antigo, tá no YouTube, e é muito interessante, assim, eu não vou nem dar o spoiler, é mais uma sinopse mesmo, fala sobre essa questão da dificuldade que existe para se diagnosticar uma pessoa surda. E o que isso pode refletir na vida de uma pessoa. Então, assim, não sei se alguém aqui já assistiu, é um clássico, assim, todo mundo que fala sobre surdez ou que em algum momento já estudou surdez já passou por esse filme. É triste, mas é muito bonito. Eu tenho certeza que quando vocês virem assim, vocês vão ter vontade de aprender Libras. Sou Surda e Não Sabia também é um documentário, é maravilhoso, vai falar muito sobre isso que eu estou falando para vocês. Existe muita dificuldade em diagnosticar a surdez, e aí eu acho que a gente também pode falar um pouco sobre a questão da acessibilidade, naquilo que eu disse para vocês na semana passada, do quanto a acessibilidade pode atingir os diferentes públicos. Então, a gente pode estar falando com pessoas que são surdas e ainda não sabem que são surdas, tá? Ontem mesmo lá, quando eu estava na escola de surdos, eu fui com o meu grupo fazer a gente está fazendo um estudo, né, sobre projetos que possam ser acessíveis a surdos e que não sejam feitos para surdos. E isso é uma busca que a gente tem feito nos últimos anos e que ela é uma busca muito interessante para a gente se fazer, mesmo que isso não seja o que move o teu projeto. Mas é sempre importante você se perguntar, sabe? Será que isso aqui que eu estou fazendo, como que uma pessoa surda se relacionaria com ela? Às vezes, a Libras nem seria necessária, sabe? Fica aí uma dica. E A Voz do Silêncio, que é um filme lindo também, todos estão no YouTube, falam sobre surdez, língua de sinais, e A Voz do Silêncio é um filme, assim, um dos meus filmes preferidos, eu acho. Quem gosta de filme japonês, quem não gosta também, eu não sou tão fã, não, e eu amei, tá? Deixa eu até tirar aqui. Ai, meu Deus. Bom, eu vou deixar vocês tomarem o café de vocês. Eu também preciso tomar uma água. Quando a gente voltar, eu vou mostrar para vocês alguns
trabalhos de pessoas surdas, alguns trabalhos envolvendo acessibilidade. Prometo que não vai ser cansativo, porque eu escolhi coisas sempre curtinhas, mas aí a gente vai assistir alguma coisa aí no tempo que nos restar de aula, tá bom? Então, antes da gente sair para o intervalo, vou pedir que abram as câmeras, quem puder, para a gente fazer o registro da aula de hoje. Se ajeitando já, prepara aquele sorrisão. E aí, quando fizer a imagem, avisa a gente, Rodrigo, por favor. Aí, tá feito, gente. Obrigado. Tá certo. Aí eu vou colocar a lista de presença, vocês podem ir assinando já, e voltamos às 20h29. Até já, pessoal. Pessoal, podemos ir voltando. Aí quem puder abrir a câmera, não esqueçam de assinar a lista, tá bom? E assim que possível já podemos voltar. Bruna? Estou aqui. Ah, tá. Falei, será que aconteceu alguma Vou coisa deixar. com o gato? Estava pensando aqui. Não, mas o assunto é o gato hoje, tá o gato o dia inteiro. Deixa eu fechar aqui. Minha mãe tá falando se ela comeu, não comeu.
E tem bichinho, sabe, né? Que a gente Sim. faz Uhum. muda a vida por causa deles. Ai, voltamos, né, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem aqui no chat. Ah, tem alguém falando aqui. Aqui alguém falou que são surdos e mudos. Já vi isso aqui. Não existe mudo, hein, gente? Ah, tá falando, é a sinopse da família Bélier, né? Tá. Esse filme é muito legal mesmo. E recentemente, tem o Ritmos do Coração, né? Que ganhou o Oscar. O ator surdo ganhou o Oscar de melhor ator, e também é bem legal, porque fala muito sobre cultura surda, inclusive. O Ritmos do Coração, não sei se vocês assistiram, fala muito sobre a menina que ela transita entre esses dois mundos, né? A língua oficial estadunidense é a SL. É muito legal a gente saber também, tem aí uma... Ó, eu vou passar aqui para vocês um vídeo. Deixa eu ver aqui. Bruna, antes, só compartilhar uma curiosidade mesmo. Eu não vou lembrar o nome da cidade, mas aqui no Brasil, eu acho que até no interior de São Paulo, tem uma cidade onde as pessoas que são surdas e com deficiência auditiva também criaram uma própria língua. E estava até Eu desenvolvendo. vi isso, eu vi isso. Eu acho que mais ou menos para o centro-oeste, não é? Eu tinha Isso, visto isso. isso. E aí eles estão e aí tem uns pesquisadores que estão com essa iniciativa para formalizar essa língua mesmo. Que Achei bem legal. interessante. Você sabe que tem algumas pessoas que pesquisam, inclusive, indícios de línguas de sinais indígenas. Também tinham muitas tribos indígenas que usavam línguas de sinais. E aí, como é engraçado, porque ela vai se disseminando. A linguística é uma coisa muito legal, né? Tipo, por exemplo, essa cidade aí, dá para até saber se tem alguns elementos que vieram da Libras, em algum momento alguém tem algum contato, saber em que momento essa língua foi surgindo. Eu adoro linguística. É demais. Bom, vou colocar aqui um videozinho, deixa eu só ver. Primeiro eu tenho que projetar. Agora eu vou colocar mais vídeo, tá, gente? Aqui a gente vai conversando por cada um que eu colocar. Todo mundo tá vendo? Não, ninguém me respondeu, acho que tá todo mundo vendo. Sim, sim. Sim, Só tá sem áudio. Não, não tá sem áudio. Você, nesse momento, é surdo. Eu sei que ela não é nada ecologicamente, mas é um pouquinho para a gente entender. Vocês entenderam, gente, a chargezinha? O que vocês acharam? Comenta aqui. eu achei cruel. Também Sabe achei que cruel.
Sabe que isso é uma piada de surdos, né? Os surdos, eles costumam... É uma piada antiga, assim. Eu achei esse videozinho para mostrar para vocês, até para vocês entenderem mais ou menos, né? Como que é essa relação aí. Mas é cruel, eu sei que é cruel com a árvore, mas é uma... É uma charge, né? Uma piadinha de surdo para surdo. Olha Legal. como a gente tá tão vidrado, né, na escuta, assim, que quando o vídeo começou, aí ele deu umas travadinhas, assim, e aí não vinha som, né? Aí eu tive esse reflexo, assim, uai, não tá vindo som, será que eu falo? Aí alguém falou que não tinha som, mas muito rapidamente, eu falei assim, não vai ter som. A gente está falando né, da surdez, não vai ter som mesmo, é para a gente experimentar de outro lugar mesmo. Mas é legal a gente pensar isso, né? A gente se ligar nisso, né? De que pra gente, se não tem som, não começou, né? Eu acho engraçado quando eu vou mostrar aqui para vocês um teaser de um trabalho que eu faço. Esse ano, eu fiz pela primeira vez apresentação só para criança surda. Gente, se vocês vivenciarem um momento como esse, é muito legal, porque você se adapta naturalmente a outros sentidos. Você, não sei se tem atores aqui, né? Mas é que você encena, parece que quando está nesse total sentido, principalmente quando a gente faz teatro infantil, que as crianças, elas costumam se manifestar de alguma forma, aquele teatro silencioso faz você, não sei, você sentir o público de outra forma. É interessante você ter falado isso sobre Ó, aqui agora... Bruna, sobre deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que é uma piada, né? Mas a comunidade surda ri dessa dessa piada? piada? É, Sim, sim, sim. Eles acham engraçado no sentido de que para nós tem que falar tudo em libras, entendeu? Até a árvore teria que entender o madeira, se não falou em libras, nem a árvore cai, entendeu? sei. É uma piadinha entre eles. Inclusive, gente, eu vou colocar aqui até. Esse vídeo foi retirado de um site. Esse vídeo ele foi feito por pessoas surdas. Foi retirado de um site que eu vou passar para vocês também o link, que é um site cheio de propostas de curtas-metragens produzidos por pessoas surdas, tá? O processo audiovisual produzido por pessoas surdas é bem interessante também da gente conhecer. Eu vou, ao final de tudo, eu vou passar para vocês esse site, peraí, site aqui. Eu já coloco aqui no link de vocês. Deixa eu ver, tem outro aqui que eu vou passar para vocês agora. Vou ter que fazer uma apresentação, porque essa pessoa que eu vou passar aqui agora é uma pessoa que é um pouco referência na cultura surda. Ele é um artista muito referência no slam, na poesia surda. O nome dele é Léo Castilho. Ele é um educador. Ele foi educador do MAN, aqui em São Paulo. Ele foi até meu professor também na FRJ. Ele é uma pessoa... Ele é um cara incrível, assim, todo surdo conhece, é fã, ele é um cara muito legal. Fica aí na ideia de vocês seguirem, né? Seguirem no Instagram, conhecerem o canal dele no YouTube. Um cara super inteligente, é um artista bem completo. E eu vou mostrar agora uma poesia, para vocês entenderem mais ou menos como funciona aqui. Peraí, primeiro eu preciso... Até, inclusive, chama Minha Poesia, que é uma produção dele, para vocês entenderem um pouco como funciona aí essa questão da poética, né?
Legal, né? Mas ele está usando Libras ou é uma interpretação artística? Ele está usando Libras e classificador. São coisas que na poesia são super usadas. Em alguns momentos ele usa a palavra, né, o sinal, mas em alguns momentos não. Quando ele fala que atiram flechas nele, ele faz essas flechas, né? Ele se mostra. A poesia tem os surdos produzem muita poesia e essa poesia está sempre com essa ideia de classificador, de coisas que eu faço, por exemplo, eu quero fazer o mundo é assim, mas eu quero de repente fazer um mundo que você entenda ali aquele mundo de uma forma poética. Então, assim, para a gente entender como é uma língua que mesmo visual ela reproduz poesia o tempo todo, né? Ela pode ser poética de várias. Tem gente muito boa fazendo isso. O Léo faz isso muito bem, porque ele é quase que o mestre Mas disso. o surdo, porque para nós aqui ele fez a apresentação e veio uma legenda. Uhum. Então a gente leu interpretando aquela manifestação artística dele. Aquilo que estava na legenda seria o mesmo que o surdo estaria lendo? Ou cada surdo faria uma interpretação pessoal? Isso. A palavra interpretação, você usou, é o correto. Tanto que a gente fala que não existe tradutor de Libras, existe intérprete. Porque assim como eu dei o exemplo aí do kanji, que existe outra forma de olhar para a língua, a Libras nunca vai ser ao pé da letra, nunca vai existir uma tradução, porque eu tenho uma língua visual que eu vou trazer para uma informação, como que a gente lê, né, o português, né? A gente tem são duas formas diferentes de se relacionar com a palavra. Então, por isso que a pessoa que traz essa informação para a gente, ele é um intérprete, ele nunca é um tradutor, porque nunca vai ser o pé da letra. Muitas vezes o surdo vai fazer, no caso da poesia, ele tem essa é uma licença poética mesmo, né? Quando a gente vai fazer música, por exemplo, isso fica muito claro. Eu vou fazer música, às vezes eu fazia isso na faculdade, pegava uma música e ia fazendo, né? Os gestos, tal, ia fazendo assim. Quando eu pegava um intérprete, que era uma pessoa que trabalhou com aquilo, ele fazia uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, porque ele não está preso ele está preso na ideia e não na informação coerente com o português. Então ele faz isso que o Léo fez. Nem sempre tudo que o Léo fez ali para a gente, para o surdo, é a mesma palavra, mas é o mesmo sentido. O importante são os sentidos. Entendeu? Deixa eu ver aqui agora outro que eu tinha. Ah, esse aqui é legal, que é do Slam. Esse aqui são duas moças, e é um pouco do que eu falei para vocês sobre participar de comunidade surda, só para explicar, assim, Vamos lá, Cacau. Vamos Oh, meu Deus. Essas duas moças, elas fazem parte da comunidade surda, e elas são super respeitadas, mas uma delas é ouvinte. Elas fazem parte de um grupo chamado Grupo EBA, que é um dos grupos mais importantes, assim, de teatro acessível, de contação de história acessível, bilíngue, e uma delas é surda e a outra é ouvinte, elas fazem um trabalho incrível juntas. Deixa eu fazer aqui. Esse vídeo não tem som mesmo. Peraí, vocês não estão ouvindo som? Não, está sem som.
Eu não estou ouvindo. Ninguém tá ouvindo som, gente? Não, eu também não estou ouvindo, não. No Não. início começou a parecer que a moça estava falando, ia sair um som, mas Nossa, que não sei o que. estranho. Talvez eu tenha que mandar ele no chat aqui para o Matheus reproduzir, porque para mim tá tranquilo. Você consegue, Matheus? Aí, no caso, Rodrigo, você consegue auxiliar? Nossa, que tristeza. Eu tô aqui tão feliz achando que vocês estavam ouvindo, porque é bem impactante. Sim, eu envia no chat que eu tento reproduzir aqui. Tá. Enviar, pra ver. Nossa, que estranho. Estranho. Ah, é o que o do Léo também não tinha áudio. Algum problema no meu áudio aqui. Eu pensei que era Pode ser, proposto. na hora de compartilhar, às vezes tem uma partezinha, na parte de baixo, De fica vídeo. escrito compartilhar o som também. Além de selecionar a tela, você pode clicar nessa parte de compartilhar o som. Você seleciona. Aí o som que estiver no vídeo vai vir junto com a imagem. Ai, não sei. Não sei o que aconteceu. Eu não- Porque eu não tô compartilhando, né? Ele tá rodando normal aqui. Alguém conseguiu? Agora saiu um pouquinho. Não, agora não sou eu, mas estou compartilhando, por isso. Nasceu surda Ah, tá. em um mundo de ouvintes. Cresceu muda numa sociedade de cegos. Tudo que tinha de seu não tinha lugar, nem direito. Vivia encarcerada Maximiza a tela, numa Rodrigo, por cela favor. que chamavam lá. A família carcereira não era de muita conversa. Cala a boca, Catarine, para de mexer essas mãos, fica parecendo um macaco de estimação. O que você pensa que vai fazer? No futuro, vai trabalhar com o quê? Vai o quê? Trabalhar num circo? Não, você precisa aprender a falar português, mas que nem gente normal, entendeu? Você precisa ser mais normal, Catarine. Eu tenho vergonha de andar na rua com você. Você fica lá... As pessoas ficam olhando. O que é? Você é preguiçosa, né? Você não aprende português porque não quer, é burra, é por isso. É tão fácil, é fácil. Você abre a sua boca e fala. Abre a boca e fala. Não, você não usa a sua mão. Abre a boca, lê a minha boca aqui, ó. Abre a boca e fala. Abre essa boca e fala! Chega desse seu mundinho ridículo de normalidade. Quem você pensa que é viver nessa falsa identidade? Eu sou surda, tenho a minha voz. Não preciso falar a sua língua para ter voz. Pode tirar, tá? Maravilhoso, né, gente? Aí é uma questão já de diferença de linguagem, porque embora sejam artistas, e elas são super artistas, a Catarina também é uma referência, fica aí outra referência, tá, gente, de surdos. Mas a Catarina já optou aqui por uma questão que está mais ligada à narrativa, né? Diferente da poesia ali do Léo Castilho, mas tudo está dentro da cultura surda. Quem que está ali mostrando? Tem o Edinho. Ah, quem que falou isso aqui? O Edinho do Itaú Cultural, né? Querem ver aqui? Bom. Sim, tem muita gente muito boa. Na verdade, eu trouxe aqui algumas coisas, porque a minha ideia aqui era justamente mostrar para vocês que tem coisas que estão sendo produzidas e tem coisas que são bem específicas e que é bem legal vocês conhecerem um pouco disso. E para pegar aquele gancho na nossa história do que é acessibilidade, do que é... Eu vou mostrar aqui ainda, tem um pouquinho de tempo. Talvez eu tenha que mandar de novo o link, porque eu acho que eu não vou confiar aqui de novo no meu processo, não. Que é um teaser de um trabalho que eu faço, vou colocar aqui, que é um trabalho que eu faço com acessibilidade,
e que eu faço, então, porque aí eu faço a questão do bilinguismo, que é um trabalho que ele é pensado desde o início, pensado para essa questão dos dois públicos, dos públicos surdos. Alguém pode passar aí para mim esse último link que eu mandei no YouTube? Estou abrindo aqui, já coloco. Tá bom. Bruno, enquanto ele está abrindo, eu estava conversando esses dias com a Adriana, que também é mediadora aqui do Lab, né? A gente estava falando sobre acessibilidade e ela comentou sobre uma balada para surdos, onde é pela vibração que acontece todo o efeito musical. Assim. Eu achei muito interessante. Maravilhoso. Pode colocar? Pode sim. Esse é o meu grupo, tá, gente? Quer passar um pouquinho desse agora já deu. Isso. Respirar fundo! Saltar pegando impulso! Hoje a gente vai fazer aqui um trabalho, né, com ciclistas bonequeiros, que é uma contação de histórias que conta sobre dois mitos gregos. Um que é um trecho da história de Ulisses, do livro A Odisseia, e um outro que é o mito de Ícaro, né, e as asas de cera. A contação que a gente vai fazer, essa contação de história, vai ser em português e libras. Bom, além do projeto ter tudo a ver com o que os ciclistas bonequeiros eles propõem de usar a bicicleta como uma ferramenta, como um palco, como um cenário, como uma instalação, a nossa proposta ela parte do meu TCC, que se chama Literatura Postal, teve orientação da professora Marisa Lajolo, que envolve a contação de história através de cartões postais, imagens e textos. Tem muita referência no Kamishibai, que é uma técnica oriental milenar, em que os contadores eles faziam exatamente igual ao circo, só que iam de bicicleta até os povoados para contar histórias. E o que nós fazemos é isso, levar essa bicicleta, esse nosso palco até os lugares e contamos histórias bilíngues, em português e libras. É importante ressaltar que a concepção do espetáculo ela não é uma proposta de um contador e um intérprete. É a proposta do casamento desses dois, no sentido de que os dois contam a história fisicamente também. É um corpo poético sempre presente nessa contação e um grande jogo cênico mesmo, em que o intérprete de Libras ele é ator, ele está jogando, ele está participando. História de duas formas. Eu vou contar essa história para vocês em português e o André, que está aqui do meu lado, vai contar essa história para vocês em Libras. O que é Libras? Quem sabe aqui o que é Libras? A ideia desse projeto é você proporcionar que as crianças ouvintes e as crianças surdas façam parte da mesma plateia e tenham direito à mesma compreensão da história. Fora isso, a gente também tem o intuito de ensinar para uma criança ouvinte sobre o que é a cultura surda, como histórias podem ser contadas em Libras. Elas aprendem ao longo do processo da história, elas aprendem também alguns sinais. E a gente espera que quando a história termina, que crianças surdas saiam para casa com seu repertório maior e que crianças ouvintes entendam um pouco mais desse universo da cultura surda. A Libras é uma língua oficial no Brasil e é importante que a gente prestigie para que ela esteja também nas grades curriculares aí do ensino médio fundamental, assim como colocam espanhol e inglês, porque é língua aí de brasileiros. Muito tempo atrás, duas pessoas, o jovem Ícaro e seu pai, Dédalus.
já acabou. Estava aqui mostrando para vocês porque essa concepção da ideia de que pessoas, eu gosto muito de falar sobre isso, de que pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência ocupem o mesmo espaço, acho que devia ser a ideia principal que a gente levaria para qualquer uma das nossas atividades, né? E eu acho que o que fica aqui hoje, na verdade, não é a intenção. Agora, acabei de mostrar para vocês um trabalho meu que é, claro, meu grupo tem uma pesquisa que pretende aí agregar as pessoas com deficiência. A gente tem essa ideia da imagem, né, de fortalecer isso, de levar isso para outros formatos, inclusive até para o audiovisual. Mas acho que o que fica é a ideia de que existem várias formas diferentes de olhar, de língua, de absorção de conteúdo, e que a gente precisa contemplar isso. E quando a gente tem pessoas dentro do nosso país que falam outra língua, que entendem o mundo através de outra coisa, né? A gente tem aí, são quase 3% da população brasileira que a gente tem aí de pessoas com deficiência auditiva, e que dentro disso tem essa fatia muito grande de pessoas surdas. A gente precisa se reinventar, se questionar se a gente está entregando aí alguma coisa para elas, se a gente está entregando o nosso melhor, entendendo que é isso, não basta colocar um intérprete de Libras, principalmente não basta a legenda, né, como a gente já viu lá atrás, mas a gente tem que pensar na forma de acessar mesmo essas pessoas. Eu acho que não é só o acesso. Outra coisa importante, tá? Rapidinho, assim, eu sei que a gente já estourou nosso tempo. Falei com vocês na aula passada sobre a importância dos editais, de pessoas com deficiência serem pensadas nos editais. E uma queixa que eu tenho, uma coisa que eu vejo é que as pessoas com deficiência auditiva, os surdos, estão constantemente privados dos editais. Os editais todos são elaborados em língua portuguesa. E eles são prejudicados por isso, porque não é a língua principal deles. Então, a gente aí pode se tornar, que pode já ser um gestor, ou vir a se tornar um gestor aí, a gente tem que ter esse olhar, porque a gente precisa também dar a oportunidade de que os projetos sejam inseridos dentro da nossa política pública. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntinhas que eu estou vendo que estão surgindo. Aula maravilhosa. Obrigada, Adriana. Se eu posso passar os meus contatos. Você diz os meus contatos pessoais? Com certeza. Estamos aí para sermos amigos. Bruna, você sabe dizer quantas pessoas já participaram do seu projeto? Quantas pessoas já... Desse projeto, desse que eu acabei de mostrar para você, a gente já fez bastante apresentação, viu? A gente fechou agora uma fábrica de cultura, a gente tinha feito uma rodada de 10 apresentações. Em janeiro a gente fez 18, que a gente faz muitos céus, né? Uma questão, é muito louco isso. A Secretaria de Educação acaba se interessando mais pelo nosso trabalho até do que a Secretaria de Cultura, para vocês sentirem, né, como que isso é recebido. Não sei te dizer, boa pergunta, vou aí, só sei te dizer, de tempo, esse trabalho ele existe desde 2017, ele foi elaborado num processo entre pessoas de letras, tanto eu quanto o André Rosa, quanto o Gustavo Guimarães está aí, a gente sentou e resolveu pensar em uma forma de duas pessoas contarem a história. Então, assim, quando é uma criança surda vendo, ela entende que quem está contando a história é o André, que não é mais o André que faz agora, é a Bianca. Mas quando é uma pessoa ouvinte, sou eu. Então, é uma forma realmente interessante de o contador da história, o protagonista da história, depende da língua que você usa, porque nós estamos o tempo inteiro ali. Essa experiência, por exemplo, que eu tive, que eu vim ter esse ano, experiência de várias turmas, só de surdos, foi incrível, assim, me transformou eternamente. Eu acho que a gente ainda não criou esses indicadores. Boa pergunta, vou pensar sobre isso, Ellen. E aí, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria. Posso? Ainda dá tempo? À vontade, à vontade. Com licença, então. Primeiro, boa noite. Fazer minha audiodescrição. Eu sou Pedro, eu sou homem, 32 anos, tenho barba, pele morena, barba preta, cabelo
cabelo curto, é preto, sobrancelha grossa, estou no meu quarto, e atrás de mim tem uma parede branca com algumas fotos, quadro, uma porta aberta, e a parede e o teto de madeira. A pergunta que eu queria fazer é sobre como que pode se tornar fluente ou fazer algum curso de intérprete de Libras, e, assim, ser acessível de forma virtual, como é que eu acesso esses lugares, esses cursos? Olha, eu acho que um caminho para você... Pedro, você é de que localidade? De onde você é? Só para eu poder... Eu falo de Piranguinho, sul de Minas. De Minas. Então, eu te diria assim que o principal seria você descobrir dentro da tua localidade, fazer ali um rastreio, tentar entender quem são as pessoas com deficiência, as instituições, tudo que tem por perto. Existem muitas instituições que oferecem cursos de Libras. Eu já fiz, por exemplo, de várias formas diferentes. A primeira vez que eu fiz foi na faculdade, depois eu fiz na pós, aí depois eu fiz um curso aqui no Memorial da Inclusão de São Paulo, e fiz aula particular, que foi onde eu realmente aprendi alguma coisa, com uma atriz que trabalha comigo, e a aula particular com ela rendeu bastante. Tem muitas páginas que você pode seguir também, de pessoas... Tem, assim, páginas de Instagram, não sei se você tem Instagram, mas tem páginas de Instagram que ensinam pequenos sinais. Tem um aplicativo chamado HandTalk. O HandTalk, ele é um aplicativo que você coloca qualquer palavra lá e o bonequinho faz o sinal. É uma coisa que, claro, meio que te socorre, não te ensina Libras, mas às vezes quando você está aprendendo é importante esses socorros. E assim, existem muitas instituições locais que oferecem. Então, tem instituições que são até pagas, tem instituições que são gratuitas. Eu acho que vai depender muito da tua localidade. Existem sites de escolas que você paga também, mas, em geral, para te dizer assim, você falou como me tornar fluente, é o mesmo processo para se tornar fluente de qualquer língua. É estudar, praticar. Você desenrola muito quando você conhece uma pessoa surda. Eu, quando aprendia na faculdade, achava, não lembrava. Quando comecei a conviver com uma pessoa surda, é isso, né? Língua é cultura, língua é vida. Então, assim, aí você já lembra de um verbo, porque já tem aquele momento, você já absorveu, daqui a pouco você já está falando sem pensar no que você está falando. Então, é isso, assim. Eu acho que a ideia realmente, se você quiser se interessar, é se interessar pelo mesmo caminho que você iria para um curso de inglês. Procurar uma escola, se você acredita que você possa pagar, e essa escola online tem algumas, mas também tentar entender aí se você tem essa opção de instituições, porque tem um lance, né, gente? As instituições, eu conheço muitas assim. Eu tenho, por exemplo, uma escola de surdos que eu faço um trabalho com eles às vezes, que eles oferecem cursos gratuitos de Libras, porque eles oferecem para as famílias. A escola tem uma ideia de que ela quer que o mundo fale Libras, né? Então, às vezes, você consegue se encontrar aí nessas instituições. Não sei se eu te ajudei, mas fica na dica. Muito obrigado, ajudou sim. Muito obrigado. Muito obrigado pela aula, por todo esse compartilhamento. Já estou ansioso pela semana que vem. É um assunto que para mim é incrível, assim, também eu me interesso demais. Então, só tenho a te agradecer mesmo. E nos vemos semana que vem. Agora, só dando um último recado, quem esqueceu de assinar a lista, não esqueçam de assinar, tá bom? Então é isso, pessoal. Gente, muito obrigada, tá? Obrigada por tudo, por vocês terem, assim, trocado comigo, por me fazerem estudar, por me fazerem falar sobre isso. Fico muito feliz e vamos para a próxima, que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Boa noite a todos, bom descanso, pessoal. Nos vemos em breve.